Bom dia! Bom dia, Thaís! Ai, que bom ter vocês aqui. Vamos chegando nessa sexta-feira. Que delícia! Começando o nosso pausa para sentir. Carol, bom dia! Ai, gente, que bom que vocês estão aqui. Que delícia poder estar aqui nessa sexta-feira, com esse friozinho na barriga que eu já estou sentindo aqui, e feliz de poder começar esse novo ciclo, esse novo projeto. O Pausa para Sentir, ele nasceu de um lugar, né, de um desejo mesmo, de criar um espaço para a gente poder se encontrar, conversar de uma outra forma, sabe? Respirar, pausar, sentir. Ai, que bom ter vocês aqui, Vivi, Miriam, Ana. Ai, todas as atravessadas, né? Tá em peso aqui as atravessadas. Ai, gente, que bom. Rose, amiga, traga o café, o pãozinho ou o ovinho. Eu tô com a minha água aqui pra gente passar, né? Um pedacinho dessa manhã juntas, para a gente poder entrar em contato de um jeito mais profundo com a gente, né? Nessa vida que é tão corrida, tão atropelada, e que se a gente não abre um espaço intencionalmente para a gente se olhar, a gente é atropelada, né? Então, é, é um processo de autorresponsabilidade. Eu estou feliz que vocês estão aqui. Sil, Lígia, ai, gente, que delícia! Vamos chegar. E é isso. Cris, bom dia para todo mundo. Boa tarde para quem for assistir depois, boa noite. Gente, é muito, muito bonito, né? Assim, já quero trazer para vocês isso, a importância desse espaço, a importância da gente parar para processar e digerir, né? Eu sinto assim, eu não sei como é que é para vocês, né? A gente recebe ali, mesmo de forma passiva, vai chegando para a gente muitas informações, muito conhecimento, e é muito maravilhoso isso, né? Eu acho que a gente vive um momento onde o conhecimento nunca esteve tão disponível, de forma tão democrática, né? A gente tem muito conteúdo gratuito de qualidade, a gente tem muita informação, mas a gente sofre também, né, de um processo que acontece paralelo a isso, que é a distração que acontece em meio a tudo isso, que é esse não pausar para poder processar aquilo que a gente conheceu, fez contato, aprendeu, entendeu aqui mentalmente, né? Conheceu. O conhecimento ele fica aqui na mente e a gente precisa internalizar, a gente precisa de tempo para que o conhecimento se torne uma sabedoria. E quando eu falo tempo, eu falo que é esse tempo mesmo digestivo, de refletir, de perceber, de observar. E muitas vezes a gente não faz isso. Então, o convite desse encontro, né, nas nossas sextas-feiras, toda sexta, 8h20, eu vou estar aqui com vocês, sempre com um tema novo. Eu já defini alguns temas, mas quero abrir também para depois vocês me escreverem com sugestões, para que a gente olhe, né, e aprofunde um pouco mais, e dê tempo para fazer esse processo digestivo. Então, esse é o meu convite para vocês. Ai, bom dia lá de Portugal, Solange linda. Gente, todas as alunas do Travessia aqui, né? Aluna atual, aluna já de turmas passadas, da primeira turma. Que delícia! Isso mostra para mim o quanto que ainda faz sentido, né? Aquilo que eu falo, o quanto esse trabalho, né, de contato com a gente, com aquilo que é de mais profundo, ele é um trabalho para a vida toda. E eu espero que esses encontros às sextas-feiras sejam esse espaço sagrado nosso, sabe? Sagrado no sentido de
abrir um espaço para olhar para aquilo que importa na nossa vida, para poder observar com mais atenção, sentir. Aline, primeira vez comigo, mas acompanho seu trabalho e admiro. Seja bem-vinda, Aline. Né, tem pessoas novas aqui também, que estão chegando agora, que não conhecem meu trabalho. E eu quero dar as boas-vindas para vocês também. Eu tenho muita alegria, assim, até me emociona falar. Para mim, é um grande presente poder compartilhar com vocês aquilo que transforma a minha vida, aquilo que me transforma, né? Me torna mais humana. E eu espero também poder seguir contribuindo sempre com vocês, enquanto fizer sentido para mim, para vocês, que a gente possa se dar as mãos. Essa é uma grande rede para que a gente possa se dar as mãos, porque todas nós estamos nesse processo, né? Nesse processo de busca, que não é uma busca para a gente se consertar, que não é uma busca para a gente, não é desse lugar, mas é uma busca para que a gente se reconecte com quem a gente é em essência, com quem a gente já foi um dia, com aquilo que a gente tem de mais bonito, mais potente, e que a vida, né, pelas experiências de vida, vão nos distanciando deste lugar e desse contato, né, com algo que é tão bonito e que está aqui. Então é esse resgate que eu quero fazer com vocês toda sexta-feira, mais esse espaço aqui. E eu quis que fosse aqui no YouTube, exatamente para que a gente pausasse, né? Eu adoro o Instagram, mas eu sinto que ali ele tem um ritmo diferente, as pessoas vêm caindo de paraquedas, e aqui não. Para estar aqui, vocês escolheram. Vocês não foram, tô lá, de repente vejo que tem uma live da Dani, vou entrar. Não, né? Vocês escolheram, vocês abriram um tempo na vida de vocês, porque de alguma forma, algo que eu compartilhei tocou vocês, né? E eu quero que vocês comecem a observar, então, o tema de hoje que a gente vai conversar é sobre a prática da autoobservação. E a autoobservação, ela é essencial nesse processo da gente, né, que está buscando esse desenvolvimento, que estamos buscando criar mais intimidade com quem a gente é, com tudo que nos habita. A autoobservação é um elemento essencial. E será que a gente para nos observar? Será que a gente para ouvir o que está acontecendo com a gente? Que a gente aprende desde muito cedo a observar o que está fora de nós, a observar o outro. Muitas vezes na nossa fala, a gente traz sempre o outro. E eu quero começar, né, a convidar vocês a esse processo, né? Como é que vocês chegam aqui? Percebam, assim, sintam no corpo de vocês. Como é que vocês chegam? O que vocês estão sentindo? O que mobilizou em cada uma de vocês para escolherem estar aqui hoje, né? Quem quiser compartilhar, escrever aqui para mim, porque a ideia desses encontros é que a gente bata papo, tá? Vocês não estão com a câmera aqui, mas aqui pelo chat eu consigo sentir um pouco do que está acontecendo aí do outro lado. E eu chego aqui, né? Agora mais tranquila, mas sim, cheguei com frio na barriga e observando que esse frio na barriga, ele nada mais é do que um medo, né? Um medo de, por estar me abrindo para um novo movimento. É um medo porque crescer dá medo, né? Crescer nos convida a sair de um lugar conhecido, nem sempre confortável, tá, gente? Eu não gosto dessa expressão zona de conforto, porque muitas vezes a gente está num lugar que não está nada confortável, mas a gente não se permite dar novos passos, porque é desconhecido, tá? Então, muitas vezes a gente escolhe ficar no conhecido, né? Não no confortável. A Catiúce, estou em busca do meu sentir. Que bonito, Catiúce.
a Cíntia, da conexão, a Aline, chego aberta à pausa e ao aprendizado. É muito importante, né, a gente começar a observar o que me mobiliza, o que está acontecendo agora, porque é esse processo, né, de parar, de se olhar, que a gente vai percebendo o que acontece com a gente, que a gente vai conseguindo diferenciar o que é uma sensação que está causando desconforto, porque eu estou me sentindo convidada a expandir e a crescer, diferenciar isso de um desconforto de, por exemplo, estar fazendo algo que está me violentando, que está me agredindo, que vai contra algum princípio, algum valor meu. Então, ambos podem ser incômodos, mas será que a gente consegue diferenciar um incômodo do outro, né? Então, esse processo, ele só pode acontecer quando a gente está, assim, aberta, prestando atenção naquilo que acontece com a gente. A Poli, sentir faz sentido. Completando a minha frase, né? É seguro sentir, né, Poli? A Vivi, eu chego querendo aprender a sentir, porque, como você disse, sempre busco muito conhecer, aprender, e isso fica na cabeça e nem sempre no corpo e no coração. Vivi, super importante isso, né? Se o conhecimento não se transforma numa sabedoria, se o conhecimento ele não é processado, se eu não consigo aplicar aquilo, se eu não consigo usar aquilo na minha vida, ele vai se tornando um peso, né? E aí muito conhecimento gera peso, porque gera autocobrança, porque eu começo então a me cobrar, se eu já sei disso, por que é que eu continuo fazendo da outra forma, né? Porque saber não é suficiente, meus amores. Por isso, saber não é suficiente. E a gente precisa, então, perceber o quanto a autoobservação é um elemento essencial nesse processo. A primeira coisa, aprender a nos observar. A Ana está colocando, eu adio a hora de acordar todos os dias, mas esse encontro ressignifica o meu sextou. Ai, que lindo! A Ana comentou que não acorda esse horário nunca, mas que é pôr para despertar. Que coisa linda, Ana. A Ana tá no Travessia, nessa turma linda que tá comigo agora. A Mi, né, sair do automático. A minha tatu é permita-se. Então, gente, eu quero começar não, que a gente já começou, né? Mas eu quero ler para vocês um trechinho de um livro para a gente começar a aprofundar aqui, tá? É um trechinho, palavras do Rumi, desse livro aqui, Viver na Alma. E aí, esse texto diz assim: o ser humano é como um albergue. A cada manhã chega alguém novo. Este é uma alegria. Este outro é a tristeza. Ali vem a mesquinhez. E aqui uma faísca de compreensão. O pensamento escuro, a vergonha, o malicioso. Você pode encontrá-los à porta, sorrindo para ti. Convidá-los para entrar. Seja grato a quem vem, porque cada um foi enviado como um guia do além. Lindo, né? O ser humano é como um albergue. E é isso que eu quero convidar hoje, eu e vocês, a olharem. A tristeza chega, a alegria. É como se fossem hóspedes, né? Ao longo do nosso dia, a gente recebe visitas. Ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. E será que eu estou presente para observar essas visitas que estão chegando? Será que eu estou presente para perceber
essa tristeza que chega, esse medo que chega, essa raiva que chega. Será que eu me coloco como anfitriã de tudo isso? De todos esses hóspedes que me habitam, que habitam cada uma de vocês? Esse é o processo de autoobservação. É um processo onde eu paro para perceber o que está acontecendo. Muitas vezes eu vou poder observar isso depois que passou, tá? Principalmente se você não tem esse hábito de se observar. Quando a gente está começando nesse processo, a gente muitas vezes vai fazer isso depois que o leite derramou. Depois que eu tive uma reação que não foi legal, depois que eu respondi de um jeito que eu me arrependi, depois que o leite derramou. Aí eu olho e tá tudo bem. Porque é muito importante, a gente precisa começar por algum lugar. Mesmo que eu comece depois do leite derramado, esse processo de parar e observar o que aconteceu comigo, não é com o outro. O que aconteceu dentro de mim quando essa pessoa falou comigo daquela forma? O que aconteceu dentro de mim quando aquela pessoa não me respondeu naquele momento? Então, a gente vai tendo notícias sobre nós, sobre o nosso processo. A Solange colocou, eu tenho estado num ritmo muito grande de estudo e trabalho, e estou me permitindo essa pausa, e grata por isso. Pausar para observar, pausar para perceber isso, tá, gente? E quando a gente está começando nesse processo, não vai ser tão rápido. Talvez eu vou perceber isso depois. E fazer esse exercício, o próprio exercício de perceber que você está falando mais do outro do que de você. Opa, estressei ali com meu parceiro, com a minha filha. Qual é o meu discurso? Para onde eu olho? Eu estou olhando para o outro ou eu estou olhando para mim? Para como aquela experiência me afetou? Para como eu me senti diante daquilo? Como eu respondi diante daquilo que eu senti e fui atravessada? É assim que a gente começa um processo, de mudança. Mesmo que no primeiro momento a gente não saiba o que fazer com isso, só o fato de parar e observar que naquela situação eu fiquei tão nervosa porque eu me senti profundamente invalidada. Só o fato de fazer contato com isso já começa a mudar a forma como eu fui afetada. Já começa a abrir um espaço dentro de mim, porque eu estou fazendo por mim aquilo que talvez nunca ninguém tenha feito, que é abrir escuta. Me dói não ser ouvida pelo outro, mas eu não percebo o quanto eu mesma não me escuto. Olha que coisa mais maluca. Eu me ofendo, eu me magoo, porque o outro não olha para mim, porque o outro não me sinto escutada. Só que eu estou fazendo o que comigo? O que é que a gente está fazendo? Será que a gente também não está fazendo isso? E esse processo de autoobservação, ele é um processo de escuta. De escuta. O que está acontecendo aqui comigo? O que está se movimentando aqui dentro de mim? A Poli colocou, a Dani, o padre Fábio, em um livro dele disse, há pessoas que nos roubam, há pessoas que nos devolvem. Você faz parte dessas últimas. Ai, Poli, que lindo! Eu vou dizer uma coisa, Poli. Todas as pessoas nos trazem notícias
sobre nós. Essa frase não é minha, é do Rolando Toro, né? Todas as pessoas, inclusive aquelas que nos roubam. Na verdade, elas não estão roubando nada, porque elas estão trazendo informação sobre mim. Se eu estou numa relação em que eu me sinto roubada, olha que presente perceber isso. E ao invés de olhar para o roubo do outro, eu vou olhar para mim e me perguntar: para que é que eu me coloco nessa situação? O que me faz estar ali numa relação em que eu sou roubada? O que é que eu preciso fazer diante dessa situação? Que recursos eu tenho e eu posso encontrar dentro de mim para colocar limite no outro? Porque tem uma autorização aqui. Tem algo em mim que permite que o outro subtraia algo. Então, eu preciso olhar para isso, porque esse outro vai embora da minha vida. Mas se eu não olho para essa minha dinâmica adoecida, que talvez seja a dificuldade de colocar limite, a dificuldade de desagradar, se eu não olho para isso, eu vou ficar na superficialidade, achando que é o outro. E eu não estou dizendo aqui para vocês que a gente então não vai, que o outro não tem responsabilidade, tá? Claro que o outro tem. Mas qual é a nossa? A nossa é exatamente isso. Será que eu preciso estar nessa relação? Ou, para eu estar nessa relação, quais são os limites que eu preciso deixar claro para o outro? Percebem como a gente se percebe, gente, nas relações. Não é sozinha no nosso mundo. É na relação com o outro. E essa relação pode ser a relação com uma outra pessoa, a relação com os meus sentimentos, com as minhas emoções, a relação com os meus projetos, com o meu trabalho, a relação com o dinheiro, como eu me relaciono com os outros, né? Esses outros podem ser vários outros dentro de mim, várias Danis dentro de mim, várias Roses, várias Polis, várias Solanges. Nós temos muitas dentro de nós, muitas. Então, observar como eu me relaciono é essencial. Eu quero trazer para vocês uma experiência que eu vivi recentemente com a Cecília, há algumas semanas, né? Para quem não sabe, a Cecília é a minha filha, tem 8 anos, é minha filha minha com o João, meu marido, e o João foi fazer uma cirurgia. E eu sabia que a gente ia ficar 2 dias fora, né? Ele operou em São Paulo, a gente mora em Jundiaí, e a gente ia para São Paulo e eu ficaria 2 noites lá com ele. A minha mãe veio para cá, chamei a minha mãe para vir, para ficar com a Cecília. A relação delas é maravilhosa, minha filha ama estar com a minha mãe. Elas iam ficar aqui em casa, a rotina da Cécia ia seguir da mesma forma, tinha as caronas para ir para a escola, caronas que ela já está acostumada, né, com uma mãe que a gente já reveza, então, tudo muito tranquilo. E eu comecei a observar um aperto no meu coração, uma dor, uma tristeza, né, e eu fui fazendo contato com isso. Inicialmente, eu pensei que era porque o meu pai ficou muito tempo em hospital, né, antes de entrar em coma e falecer, isso há mais de 20 anos atrás. E eu fui pro mental, né? Falei, eu acho que é por isso. Eu acho que é porque eu vou pro hospital, e aí eu vou reviver o tempo que eu vivi com meu pai no hospital. Eu fiquei mais de 30 dias com meu pai no hospital na época, fora o tempo que ele ficou depois, né, que ele entrou em coma. Então, na hora me veio mentalmente, eu acho que é por causa disso. Acho que é porque eu tô indo pro hospital, vou ficar hospedada e eu vou, já tô revivendo isso.
Só que isso veio daqui, ó, da minha mente. E aí eu parei para sentir. E quando eu fui fazendo contato com esse sentir, gente, observem o corpo de vocês, tá? Coloquem as situações diante de vocês e percebam como esse corpo reage. Isso é muito maravilhoso. Quando eu comecei a fazer contato mais profundo, eu percebi que me doía quando eu olhava para minha filha. Eu sentia que eu estava abandonando a Cecília. Era uma dor muito grande, era um sentimento de abandono. E não tinha lógica, né? Aí a gente vai para a lógica. Eu olhava e falava, eu já fiquei 2 dias longe dela, eu já fiquei mais do que 2 dias longe dela, eu já viajei. E sempre foi tranquilo. Que dor é essa? Né? O que é isso que está acontecendo comigo? E fui sentindo. E aí eu olhei para a Ceci. E quando eu olhei para a Ceci, ela não estava se sentindo abandonada. Ela estava super feliz de estar sozinha com a avó. Tava assim, férias de pai e mãe, sabe? Não tinha dor na minha filha. E aí, quando eu percebi que não tinha dor na minha filha, eu olhei e me perguntei: se essa dor não é da Cecília, de quem é essa dor? E aí me veio um choro. Um choro. Porque era uma dor de abandono muito grande. E eu chorei, sem querer entender nada. Chorei, chorei, chorei. E aí foram vindo, né, essas memórias. E quem chegou para mim? A minha criança. Uma criança, né? O meu pai ficou muito doente na minha infância, ele fez cirurgias, alguns exames, assim, foi uma fase complicada. E me veio essa sensação, sabe, da minha mãe indo acompanhar meu pai, ficar muitos dias longe da gente. E naquela época, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Não tinha. Então me veio essa sensação de estar longe dos meus pais, da minha mãe, de estar num ambiente, eu ficava com a minha avó paterna. A minha avó paterna tinha muita dificuldade de demonstrar afeto, de acolher. Ela não era essa avó de abraçar, de acolher, não era. Então me veio essa sensação da minha criança tão sozinha, da minha criança se sentindo profundamente abandonada, gente. E foi uma descarga tão maravilhosa, né? Poder chorar, talvez um choro que lá atrás eu não tenha me permitido, né? Chorar e acolher, porque essa dor era minha. Esse sentimento era meu, não era da minha filha. Ela não estava se sentindo abandonada. E só o fato de eu fazer contato com isso e de me autorizar sem me julgar se está certo, se está errado, se tem lógica, se não tem lógica. Autorizar se esse sentir chegou, se essa dor chegou, é porque ela precisa ser vista por mim. Não é por mais ninguém, é por mim. E quando a gente faz esse processo, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de se escutar, de se acolher, de se ouvir, isso é profundamente curador. Aquilo nos atravessa, né? E segue o seu caminho. E aí abriu um espaço dentro de mim para que eu pudesse assumir então a adulta com muito menos peso, sem aquela carga, sem aquela dor, sem aquele peso, né, aquela culpa, porque não era a Cecília, era eu, e eu já tinha feito aquilo que eu precisava, que era o meu próprio acolhimento, né? Então, percebem como é importante a gente fazer contato com isso, percebendo o que é nosso, o que está rolando aqui dentro. Ter curiosidade, abertura. Faz sentido para vocês, gente, isso que eu estou falando? Né? Como que esse processo de se ouvir, ele por si só, gente, é a própria cura, é a própria medicina.
Porque é exatamente aquilo que a gente não recebeu lá atrás. A escuta que não veio, o colo que não veio, o olhar que não chegou. Isso tudo está marcado em nós. E a gente vai revisitar isso muitas vezes, através de situações que a gente vai vivenciando. E essa autoobservação nos devolve para a gente, nos mostra o que é que precisa ser feito. E muitas vezes é fazer companhia para a gente. É fazer companhia, dizer, eu tô aqui. Você não tá sozinha mais, eu tô aqui. Eu tô aqui com tudo isso que tá vivo em mim ainda. As coisas estão vivas em nós. O que nós vivemos. Então, poder acolher, gente, abre espaço. Aí sim, para ocupar a adulta. Quando eu não vejo isso, eu abafo, eu não consigo assumir meu lugar de grande. E quando eu consegui fazer isso, gente, foi uma delícia, porque eu fui para São Paulo com o João ali, ocupando meu lugar de esposa, que estava indo para fazer companhia para ele, que queria estar com ele, cuidar dele. Era ali que eu precisava estar naquele momento, não era com a minha filha. E a minha filha ficou com a minha mãe, ficou cuidada, amparada, acolhida, bem. E eu até brinquei depois, né? A gente ficou em São Paulo, e era um hospital maravilhoso. Falei, gente, parece que eu tô num hotel. Aí eu brinquei com a minha mãe, acho que eu vou voltar só domingo. Tá tão bom aqui, Netflix, só nós estamos aqui curtindo. Porque é isso, gente. Traz uma leveza, porque nomear as coisas, né? Dar lugar a cada coisa, abre espaço dentro de nós. E isso é muito especial, é muito potente, sabe? Então, queria compartilhar, né, essa experiência e convidar vocês a esse exercício de prestarem atenção em vocês, de observarem quando algo chega no corpo e está sinalizando algo, para escutar. Mesmo que você não saiba o que fazer com isso, o fazer é o que menos importa agora. A gente acha que o valor está no fazer. Não. Parem para ouvir. E aprendam a fazer perguntas, mesmo que vocês não tenham a resposta rapidamente. Geralmente a resposta não vai vir rapidamente. Aprendam a amar as perguntas. A se perguntarem, que dor é essa? Que incômodo é esse? O que está acontecendo aqui que eu perdi a minha cabeça? E investigar, sabe? Investigar com essa postura, com uma postura curiosa, não com uma postura julgadora, com a postura da criança, a postura curiosa. O que está acontecendo aqui? É uma observação, gente, sem juízo de valor, sabe? Ai, que feio, eu senti inveja. Gente, falei para as minhas alunas, segunda-feira a gente teve encontro do Travessia. O que eu falei? Quem está aqui do Travessia ouviu que eu sou movida pela força do ódio. Aí todo mundo, imagina. Eu falei, gente, a raiva é um hóspede aqui do meu albergue. A raiva me visita muito. E a raiva, ela é um grande combustível para mim, grande combustível, porque eu faço contato com a raiva, só que eu não saio agredindo, violentando, mas eu faço contato com a minha raiva, porque a raiva me sinaliza onde você se desrespeitou. O que você está deixando de fazer? Sabe, a raiva vem na minha cara e fala assim, escuta aqui. Até quando você vai ficar com medo disso? Até quando você vai se esconder? Até quando você vai fugir? Sabe? Então, todos esses hóspedes que nos visitam, eles vêm para trazer uma mensagem. Todos. Não tem hóspede ruim.
seja o hóspede interno ou externo, ele está trazendo alguma coisa. Então, meus amores, olha, que nós já estamos aqui há 35 minutos. Meu compromisso era lives de 30 a 40 minutos. Eu não quero estourar o nosso tempo. Mas eu quero deixar esse convite para vocês. Se vocês não têm essa prática, comecem a incluir. Se vocês já praticam, potencialize esse auto-observador. Ontem eu vivi uma experiência com a Cessi, gente, também assim, surreal. Só que eu não vou contar aqui porque não vai dar tempo hoje, vou deixar para uma outra live. Mas o que acontece? Se a gente está na presença, observando, na hora, vem. Ah, bonita, tô percebendo. Tem alguém aqui, ó, que tá preocupada com a imagem. Tem alguém aqui que tá preocupada com isso. Eu vou observando. As Danielas que vão surgindo da conversa, sabe? Então, parar para observar. Quero convidar vocês a olharem para essa semana que passou. Se teve alguma situação que mobilizou vocês, um medo, uma tristeza, uma raiva, observa se você não fez isso ainda. O que aconteceu comigo? Por que isso me afetou dessa forma tão profunda? Né? Pratiquem. As minhas alunas da travessia sabem disso, a gente trabalha isso. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui bem rapidinho para quem está aqui e está esperando pelo Travessia, ou não conhece, né? O Travessia é o meu programa, um processo lindo da criança interior, que muitas que estão aqui já fizeram, estão fazendo, que a gente fica juntas um pouco mais de 3 meses. Eu vou abrir turma no mês que vem, tá? Então fica de olho, tem lista de espera lá no meu Instagram. Então, porque é esse processo, né, que eu trabalho muito nas minhas conduções, esse olhar para a gente precisa lembrar disso sempre, não é uma vez ou outra, tá, meus amores? Para finalizar esse nosso encontro, eu tirei uma cartinha para gente desse oráculo do pão. Eu adoro esse oráculo. Então, antes de entrar na live, eu silenciei, abri meu coração, e tirei uma carta para nós. E, gente, presta atenção no que saiu, tá? Prudência. A arte de ouvir antes de agir. De compreender os sinais. De agir com a alma. De cultivar a serenidade. De caminhar no equilíbrio. A arte de compreender e respeitar o ritmo da vida. De compreender e respeitar o momento certo. A arte de praticar a ação correta. Olha que maravilhoso. E a arte de ouvir a nós mesmas em primeiro lugar. Porque isso vai trazer muito mais clareza de qual é a ação certa, né? De conseguirmos ser mais assertiva. Então, fiquem com essa cartinha. E, meus amores, eu não sei como foi para vocês, vocês puderem escrever aqui. Eu amei esse nosso primeiro encontro, a primeira pausa para sentir, me sentir acolhida, sentir um espaço aqui protegido, gostoso. Eu agradeço muito vocês que estão aqui, esse grupo lindo de mulheres. Agradeço, né, quem for assistir depois. E eu espero que tenha plantado aqui uma sementinha. Espero que vocês voltem nas outras sextas. Espero ter entregado algo de valor, né? Algo que tenha tocado o coração de vocês. Eu quero pedir algo para vocês. Essa é uma entrega gratuita que eu vou fazer com muito amor, né? Com muito envolvimento, que é sempre quando eu me proponho a fazer alguma coisa. E a forma como a gente pode equilibrar essa troca, né? É vocês comentando nas lives, é vocês compartilhando, é vocês divulgando. Assim vocês me ajudam e assim a gente pode seguir sustentando de um jeito saudável essa troca, tá? Então, se vocês gostaram, compartilhem, comentem, né? E vocês, enfim, vou ficar muito grata a vocês, tá?
Ó, o pessoal da minha equipe está colocando aqui. Se você não entrou no grupo do Pausa para sentir, né? Porque tem um grupo de WhatsApp do Pausa que é para minha equipe mandar as informações. Gente, ó, tem a live, vai começar. Eles já mandam o link lá. Então, assim, é para isso que existe o grupo, tá? Então, clica aqui se você não está no grupo de WhatsApp, porque aí vai chegar mastigadinho para você o link, você entra e está aqui comigo toda sexta-feira. Semana que vem tá lindo também. Espero vocês na próxima sexta-feira, 8h20 da manhã, meus amores. Um beijo, né? Que bom que vocês estão aqui, que vocês amaram também. Estou lendo os comentários. Gratidão por compartilhar, muito bom. Até a próxima sexta. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, muito legal. Isso mesmo, Aline, importante curtir aqui. Vamos curtir, compartilhar, e é isso, meus amores. Terminando a semana nessa energia, para que a gente possa levar para a próxima semana, tá bom? Beijo para vocês, obrigada.